Bíblia é repleta de livros lindos, salmos, profetas maiores, profetas menores, cada um com a sua importância, Novo Testamento, Antigo Testamento, mas há sempre aqueles salmos ou aqueles livros, ou aqueles trechos de livros, capítulos, que falam bastante ao coração, falam às vezes um pouco mais ao coração das pessoas. Tem um livro do profeta Isaías, é um livro que eu gosto muito. E o capítulo 40, para mim, é uma obra-prima. Se você nunca leu o capítulo 40 do profeta Isaías, eu te sugiro que você marque para essa semana, nada te atrapalhando, nada te importunando, você então vá para um canto e leia cuidadosamente o capítulo 40 do profeta Isaías. Eu vou ler, não o capítulo todo, mas eu vou ler do versículo 28 ao 31, que tomaremos como base para a mensagem que nós temos nesta noite. Diz assim: não sabes? Não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. E há pessoas que querem conhecer Deus. Não, eu quero explicar. Ninguém explica Deus. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Vamos profetizar na nossa vida nesta noite, lendo juntos esse versículo 31. No 3, os irmãos vão ler comigo, pausado, para que fique compreensível para todos. 1, 2, 3. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Amém? Pai querido, fala conosco, fala, Senhor, da forma que só Tu sabes falar, simples e profundo. Fala, Senhor, para que nós, ao sairmos daqui, possamos dizer: valeu a pena, Pai, estarmos na Tua casa. Recebemos agora, Senhor, pela fé, a Tua palavra, as Tuas instruções, o Teu auxílio, a Tua ajuda para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Planos frustrados. Eita, Tito. Quantos de vocês aqui já tiveram planos frustrados, além de mim? Que às vezes eu pergunto se a igreja fica com vergonha de levantar. Então o pastor já levanta primeiro. Planos frustrados. Há uns que são bem desagradáveis. Agora, há alguns planos que são frustrados, porque nós fazemos os planos e depois eles se frustram e a gente percebe, graças a Deus, né? Mas aqueles planos que a gente pensa tanto, que a gente almeja, que a gente sonha, e quando eles são frustrados, né? A gente fica, cada um reage de uma forma, mas muitos ficam decepcionados, ficam tristes, abatidos, uns se zangam, uns se revoltam, acontece de tudo. Eu quero compartilhar nesta noite as razões por que alguns planos se frustram. Não são todos os planos que estão enquadrados nisso aqui, mas a maioria deles, se você perceber, se você partir do princípio que nós somos dirigidos por Deus, somos guiados por Deus, e que Ele quer o melhor para nós, o que nós vamos falar aqui nesses 3 tópicos, vão, de uma certa forma, abranger, alcançar tudo aquilo que você talvez não tenha alcançado. O que pode te frustrar? O que te pode frustrar num plano?
num projeto, algo, um sonho que você teve. O que é que pode te frustrar? Por exemplo, a demora. A demora em acontecer é uma coisa, pode te frustrar. E essa demora, dependendo de quanto tempo demorar, ela gera uma outra coisa que é chata, a ansiedade. E a gente rói unha, e a gente murmura, e aí começa a vir, ó só, demorou no seu tempo. E você começa a ficar ansioso, e agora você fica murmurando. Mas ele também pode ser frustrado por falta de entendimento seu, meu, nosso entendimento, de como funcionam as coisas de Deus. Nós não precisamos entender Deus, nós não precisamos, até porque não vamos conseguir. Mas entender como funcionam as coisas de Deus não é tão difícil. A Bíblia diz os tempos de Deus. O nosso tempo é medido em cronos, né? Hora, dia, mês. O tempo de Deus é em kairos. Significa, está na hora, está no tempo, chegou a hora, chegou o tempo. Por isso que às vezes não encaixa. Você quer comparar cronos com kairos. Eu me lembro que uma vez eu estava no interior de Minas, fui lá fazer um trabalho, cantar e pregar, e me hospedei na casa de um casal muito simpático. Aliás, eu fui muito abençoado nesses 30 e tantos anos que eu viajei fazendo missões. Passei alguns apertos, mas também o Senhor teve graça sobre a minha vida e eu tive em bons lugares. E eu lembro que era de tarde e a senhorinha falou: pastor, o senhor quer descansar um pouquinho? O senhor viajou, tinha ido de carro, tinha andado uns 400 e poucos quilômetros. Fui sozinho naquele dia. E ela disse: descansa, tem uma caminha ali para o senhor. Eu descansei. E não sabe aquele cheiro que você não sente, você escuta o cheiro de tão gostoso que é? Já escutou um cheiro? Obviamente não se escuta cheiro, né? O mineiro tem, estou escutando um cheirinho aqui. E eu estou lá, daí a pouco eu acordo com um negócio, parecia que estava nas minhas narinas. Era um bolo que ela estava fazendo. Ô pastor, fiz um bolinho aqui para você. Você pode vir aqui tomar um cafezinho? Eu fui lá tomar um cafezinho. Eu comi, eu não sou muito fã de bolo, não. Deixa isso aí mais para a parte da minha esposa, deixa para ela. Mas eu não sou muito fã. Mas eu gosto de bolo também, dependendo do bolo. Aquele bolo eu comi, eu falei assim: irmã, a irmã não vai pensar que eu sou um pastor guloso, não? Não, porque o senhor quer mais? Quero. Ela pegou um tascão e botou de novo no meu prato. E eu comia e falei assim: irmã, a senhora não me leva a mal? Me dá a receita desse bolo. Eu preciso levar a receita desse bolo. Era muito bom o bolo, irmão. E ela disse: pastor, eu faço assim, é meio no olho. Eu imaginei ela fazendo um bolo no olho, né? Mas não. É um bolo, eu faço assim, eu ponho ovos, ela foi falando, e aí depois eu ponho no forno. E quanto tempo no forno? Aí eu abro assim, eu olho e digo: está no ponto, aí eu tiro. Não me disse nada. E às vezes nós estamos querendo saber do Senhor quando fica pronto. Ele disse: na hora que estiver no ponto. No ponto de quem? Dele. No momento dele agir. No momento que nós estivermos preparados para ele agir. É por isso que nossos planos muitas vezes são frustrados. Em outras palavras, parece que os nossos planos foram adiados, as nossas bênçãos, aquilo que o Senhor falou para nós, parece que foi adiado. Por que não aconteceu? Poxa, mas eu esperava para o ano que vem. Por isso é que nós não devemos dar prazo. Olha, eu estou aqui orando, o Senhor está me dizendo que é muito difícil isso acontecer. Pode acontecer, mas os irmãos estão compreendendo que os tempos de Deus, os horários de Deus, depende do kairos de Deus, dele olhar e dizer: está na minha hora. E eu estive preparando aqui 3 formas de dizer isso para os irmãos. E espero sinceramente que nós possamos aprender a esperar mais no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. A primeira
primeira razão, e eu não estou colocando em ordem aqui, a primeira que eu quero abordar, é quando eu busco a bênção, pensando na bênção. E quando eu busco a bênção, pensando na bênção, eu quase sempre não vejo o dono da bênção. Eu estou com a cabeça enterrada olhando a bênção, e eu não vejo a bênção. Nós temos inúmeros exemplos disso na Bíblia. Havia, em João capítulo 5, havia um homem no tanque de Betesda, um tanque que ali estavam só pessoas doentes, buscando uma bênção. O que eles buscavam? Serem curados. Uns eram cegos, outros eram mudos, outros eram surdos, aleijados. Tinha toda sorte de enfermidade ali, porque eles criam que aquele tanque chamado Betesda era um tanque abençoado para isso. Que em um dado momento um anjo entrava lá, movia a água e saía. E depois que a água era movida, só o primeiro, que entrasse ali no tanque era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali muita gente e Jesus chegou perto dele. A bênção, o dono da bênção chegou perto dele. E perguntou para ele se ele queria ser curado. Ele estava tão fissurado na bênção. Ele estava tão ligado que ele talvez pensasse, eu não posso tirar o olho do tanque, porque vai que eu estou conversando aqui, o anjo desceu lá. Então, ele ficou ali, mas ele estava, a palavra que ele dá para Jesus, as palavras, ele demonstra que ele estava chateado, estava demorando. Há 38 anos ele estava ali, tentando uma vez só por ano que eles iam lá, 38 anos, ansiedade, amargura, decepção, porque Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele disse, eu não tenho ninguém que me leva lá, enquanto o anjo move a água e sai, e quando ele faz isso, vai outro antes de mim, eu não tenho ninguém que me leve lá. Ele não prestou atenção, ele não sabia, embora Jesus não tivesse se apresentado para ele, ele não sabia que ele estava ali diante da bênção, ele estava do lado do dono da bênção. E muitas vezes nós somos assim, amados, nós estamos fissurados numa bênção que nós passamos perto do dono, aquele que é capaz de nos dar. Ele fala conosco, nós não ouvimos, não respondemos, porque na verdade o que nós queremos é a bênção. E quando eu busco a bênção, quase sempre eu estou pensando em mim. Eu estou pensando em algo para mim, algo que me complete, algo que me satisfaça. E quando eu penso em mim, eu me esqueço que eu sou dirigido por Deus. Porque quando eu começo a pensar em mim, eu começo a ver perigos, eu começo a ver dificuldades, eu começo a ver inquietações, eu começo a ver obstáculos. E quando eu presto muita atenção nessas coisas, eu não tenho olhos para aquele que me dirige. Quantos estão entendendo isso? Obviamente que eu não estou dizendo aqui que a pessoa não vai olhar os perigos. Você imagina eu atravessar a rua ali, vamos atravessar a rua, não olha para lá, olha para o céu, o Senhor vem um carro e janta você. Ontem eu estava chegando no meu prédio ali, na entrada do prédio, eu tinha que parar o carro, que eu vi que, não sei se era o marido, ou se era um parente, ele estava muito carinhoso, ou ele era o marido ou era um parente de uma moça ensinando ela a andar de bicicleta. Sabe como é que é isso, né? Então, ela montou na bicicleta, ela já ficou apavorada, eu fiz assim, fica tranquilo, estou aqui parado, esperando. Aí ela foi. Aí quando ela foi fazer a curva, ele falou assim, não olhe para a curva, olhe para frente, não olhe para a roda, não olhe para o chão. É verdade. Porque se ela olha para o chão, eu vou cair. Se ela olha para a roda, e a roda está rodando para cá, tinha que rodar. Não pode. Então ela tem que olhar para frente, para aprender de bicicleta. Essa é a lição número 1, Shalom ensina a andar de bicicleta. Você não pode ficar olhando para ele, você tem que olhar para lá. E automaticamente você vai treinar. Pode levar uns tombos? Pode. Mas o que esse ponto nos ensina? Quando eu busco alguma coisa para mim e penso em mim, eu me esqueço de todas as outras, ou daquele que pode todas as coisas. Interessante que dependendo do plano, de repente foi uma palavra do Senhor para a sua vida, de repente foi um anseio que o Senhor colocou no seu coração, ou aquele que você desejou, e é muito difícil
Uma outra coisa que pode atrapalhar é que você tenta dar uma ajudazinha ao Espírito Santo. Você tenta agir como se o Espírito Santo não soubesse do que você precisa e como você precisa. Que ele não soubesse quais são as dificuldades. Aí eu me lembro de Abraão e Sara, quando Deus falou para eles: Abraão, você vai ser pai de uma numerosa nação. Tinha 2 obstáculos. Eles eram velhos, ela era estéril, e ele diz que ele vai ser pai de uma numerosa nação. Faltava o filho. E Deus falou para ele: eu vou fazer isso. Mas Deus não disse amanhã. Não disse ano que vem. Mas eu creio sinceramente, nós sabemos que desde que Deus falou isso, e ele estava falando do nascimento de Isaac, entre aquele momento que ele falou até Isaac nascer, se passaram 14 anos. Eu digo que esse Isaac podia ter nascido antes, mas nasceu antes o Ismael. Por quê? Porque eles quiseram dar uma ajuda, como se Deus não soubesse. E nós somos assim, amados. Quanto mais difícil são os projetos, os planos, nós temos tendência a nos frustrar, porque nós não achamos conscientemente. Você acha que Deus pode? Qualquer ímpio, qualquer pessoa na rua que você perguntar, não, Deus pode todas as coisas. Mas a nossa forma de agir nos demonstra, nos mostra, ou faz-nos mostrar para Deus que nós não estamos confiando em Deus. O que Sara fez? Eu já entendi tudo, Abraão. Você não entende. O homem não entende nada, Abraão. Você não entende. Não entende. Eu já sei como é que é. Você vai ter Agar como sua esposa, nossa escrava egípcia. E você vai ter um filho e eu vou ser mãe desse filho. Simples assim. E você vai ser o pai. E eu vou ser a mãe. E está tudo certo, está resolvido. E assim aconteceu. Mas não era assim que Deus estava planejado. E por conta disso, ele postergou a sua bênção 14 anos. Mas os nossos planos também são frustrados quando a honra não está sendo direcionada para Deus. É quando você está pensando em viver esses sonhos longe do Pai. E longe do Pai não é longe você se afastar da igreja, se afastar de Jesus. Longe do Pai é longe da participação do Pai. Aí eu me lembro do filho pródigo. O filho pródigo olhava aquilo tudo lá, na parábola, o pai dele riquíssimo, e ele disse assim: puxa vida, eu queria ter terras assim. Ele já tinha, era tudo dele, mas ele deve ter pensado: não, eu queria dirigir, eu queria ser o mentor dessas coisas. Não é pecado pensar nisso. Não, eu quero ser e tal. Qual foi o problema dele? O problema dele é que ele queria viver todas aquelas coisas longe do Pai. E ele juntou tudo, o Pai deu tudo para ele, e ele foi viver longe dos olhos do Pai. O Pai humano, lá na parábola de Jesus. Mas muitas vezes os nossos planos são frustrados, porque Deus, que conhece o nosso coração, Ele percebe onde nós queremos chegar. Com as nossas propostas, com a composição. Quando nós começamos a compor, eu vou fazer assim, vou fazer assado, e Deus, daqui a pouco eu perguntei: onde eu estou nesse projeto? Não, mas eu tenho inteligência, eu tenho capacidade, eu estudei para isso, eu formei-me, eu fiz isso, fiz isso. Sim, fui eu que fiz você ser assim. Eu sei que você formou, e você só formou porque eu deixei formar. Mas onde eu estou? Porque, irmãos, uma coisa que nós não podemos esquecer: Deus tem um ciúme da gente tremendo. Deus não quer que você viva aquilo que Ele tem para te dar, que você viva sozinho. Ele quer viver com você. Ele não quer tomar a sua parte, Ele nem precisa. Ele é superior a mim, a você, muitas léguas. Mas Ele tem ciúmes. Porque Ele é um Deus que quer habitar conosco. Ele tem prazer. Ele nos chama para nós experimentarmos as coisas dEle.
Então, quando nós pensamos em ter nossos planos e no nosso coração, e Deus sabe, e você também sabe, quando você está montando algum esquema, você sabe que você está colocando Deus fora. Você sabe, não é difícil. Quando você não aceita um não de uma pessoa, e Deus está falando, mas sou eu que estou mandando ele falar não para você, eu estou te livrando de uma arapuca, eu estou te livrando de um precipício. Nós temos um versículo que nós gostamos muito, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Como eu gosto desse versículo. Todo mundo gosta? Mas o versículo continua, e as portas que Ele fecha, ninguém abre. Essa é tão importante quanto. Senhor, fecha para mim porta de precipício. Fecha, Senhor, para mim. Jovens, aqui, olha para mim. Jovens, ora assim, Senhor, fecha a porta de um casamento nebuloso e atribulado. Senhor, não deixe um jovem aproximar da minha filha ou do meu filho que tenha intenções completamente diferentes daquilo que nós vivemos. Fecha essa porta. Não deixa ela abrir essa porta, não deixa. E a porta que ele fechar, ninguém abre. E nós às vezes achamos que nossos planos são frustrados, porque nós estamos demorando a namorar, demorando a casar. Deus sabe todas as coisas, meu amado e minha amada. Não sei porque que eu estou falando isso, não está na minha pauta aqui não. De repente tem algum jovem aí que está aflito, está querendo casar. Vai lá ver quanto é que está o custo do feijão e do arroz, para você ver se... Então os nossos sonhos são frustrados quando eu não busco parceria de Deus, eu não busco seus conselhos. Em Provérbios capítulo 19, 21 diz assim, o ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Está numa nova tradução. Quem decide é o Senhor. Você pode fazer plano? Pode e deve. Planos. Tem planos? Tem planos para essa semana? Tem planos para esse mês? Planos para outubro? Todos os planos? Estamos? Façam planos. Façam planos. Mas quem decide é o Senhor. Ele que tem o controle. Quando você age assim, os seus planos dificilmente serão frustrados. Porque a palavra de Deus diz que nenhum dos seus, falando com ele, né, dos seus planos, Senhor, dos teus planos, podem ser frustrados. Aleluia ou não? Mas e quando eu busco a Deus, pensando na sua benignidade? Quando eu busco a Deus pensando, por que Deus? Porque Deus é o que eu preciso. O resto é resto. Por isso que o salmista retratou um dos salmos mais importantes da Bíblia, qual é? É o 23. Ali retrata exatamente isso, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Essa é a tradução. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quanta gente crente que eu conheço que o Senhor é o pastor e falta algumas coisas. O que ele está dizendo é o seguinte, o que me falta não me faz falta. É isso que ele está dizendo. O que me falta não me interessa, não me faz falta, não me mata, não era para mim. Por quê? Porque o meu pastor é o Senhor. Então, quando nós buscamos o Senhor e buscamos a sua benignidade, aí eu tenho um exemplo. Imagine uma família bem rica, o pai, né, normalmente é o marido, né, que é o rico, às vezes tem a mulher também, são ricos, receberam herança, são muito ricos, e ele tem filhos, tem lá 2, 3 filhos, e esses filhos têm amigos, e sempre tem um amigo interesseiro, tem ou não tem? E eu vou lá fazer amizade lá, porque ele gosta de passear, e eu sei que ele vai me... Quer passear com a gente? Não posso, não pode porque não tem dinheiro. Não, eu pago tudo. Já que o senhor insistiu tanto, né? Às vezes a pessoa falou só uma vez, já que o senhor insiste. Quer jantar aqui conosco? Não, mas por que janta? Bom, já que o senhor insistiu, eu vou jantar de novo. Tem esses, e tem aqueles que não e tal. Né? Então vamos imaginar uma família dessa com seus filhos, e um filho ou outro que tenha interesse, e ele vai lá. O que ele está querendo? Ele está querendo a bênção. Qual é a diferença desses amigos para os filhos? É que os filhos visam o pai,
e ao visar o pai, obedecer o pai, agradar o pai, ele tem as bênçãos. É automático. É o pai que diz para ele: eu vou te dar essa roupa, eu vou te comprar isso, você está precisando daquilo, eu vou te trazer, vamos sustentar você, está faltando comida, eu vou colocar comida aqui dentro de casa, vou passear, vou comprar passagem para todo mundo, se for de avião, se for de carro, está aqui, o hotel está lá. Isso é o pai que faz. Então, quando nós buscamos o Senhor com essa intenção de querer alguma coisa, os nossos planos podem se frustrar. Mas quando nós buscamos o Senhor por quem Ele é, aí nossos planos não se frustram, porque Ele mesmo se encarrega. Ele mesmo se encarrega. E quando nós buscamos a Deus, somente a Deus, em primeiro lugar a Deus, por isso que Ele diz: buscai ao Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar o reino, em primeiro lugar o reino, as coisas de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não procure as bênçãos, procure o dono da bênção. É muito superior, é muito melhor. Mas para terminar, existe uma coisa que pode nos atrapalhar. E essa coisa é uma coisa que é uma palavra tão pequena, com 2 letras, chama-se fé. Quando os nossos planos frustram também, quando a nossa fé, ela não está apropriada ao tamanho dos nossos planos. Quando eu não tenho fé para viver aquilo grandioso, eu não vou viver aquilo grandioso, eu vou ver uma coisa muito pequena. Se a minha fé é pequena, eu vou viver coisas pequenas, eu não serei ousado, eu vou olhar e dizer: isso não é para mim, eu não quero, o Senhor não gosta de mim. Uma vez, uma pessoa dentro da igreja que eu frequentava, falou assim para mim: pastor, Deus tem os seus planos. Eu falei: é verdade, e Ele é que dirige tudo. É verdade, eu estou concordando. Só que ela depois disse assim: eu vejo, sabe, aqui tem tanta gente que recebeu o tal de Deus, isso, e eu não recebo. É porque Deus não quer que eu receba. Eu digo: não, Deus quer que você receba, Deus quer que todos nós recebamos, mas o que está te faltando é fé para isso. E por mais fácil que pareça, só ter fé. É fácil porque você precisa ter fé, mas é difícil porque você precisa entender a fé. A fé não é uma coisa que você compra, vem de Deus. Você precisa pedir isso a Ele. Só que quando nós pedimos fé, Ele te dá o mecanismo para você ter fé, e nós não queremos o mecanismo, nós queremos só a fé. E Ele diz: para você conseguir isso, você tem que sair daí e andar até aqui. Mas andar até lá não, é muito demorado. Teve um escritor que disse que muitos dos judeus que estavam no Egito, quando Deus falou: vou levar vocês, acabou a aflição de vocês, vou levar vocês para a terra onde mana leite e mel, eles imaginaram como se algum avião chegasse ali, pegasse eles e levasse direto para... Eles queriam sair dali, direto para a terra prometida, sem passar pelo deserto. Mas nos planos de Deus estava que eles passassem pelo deserto. E passar pelo deserto significava fé. E a fé só é usada quando você está em tribulação, quando você está em problema, senão você não precisa de ter fé. Você não precisa de ter fé naquilo que você tem certeza que você faz. Você não precisa ter fé, irmão. Olha, irmãos, eu tenho fé. Vou dizer para os irmãos aqui: eu tenho uma fé tremenda. Tenho uma fé que eu vou descer aqui agora, vou chegar lá naquela porta e vou andar até lá. Você sabe que você vai fazer isso, você consegue. Obviamente eu não estou dizendo que Deus pode te arrebatar ali no meio se você não chegar lá na porta. Não estrague a minha pregação, né? O que eu estou dizendo é que a fé é para as coisas impossíveis, é para as coisas que você não consegue. A fé é para as coisas difíceis, irmãos. E a fé é tão difícil que Deus diz assim: ela é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de algo que você não viu. Então, muitas vezes Deus não nos deixa ver, porque senão a nossa fé vai amarelar. Quantos estão entendendo isso? E a fé envolve tanta coisa nos planos, e nós queremos entender por que não saiu. E voltando ao início, por que está demorando?
Sabe, porque muitas vezes os nossos planos não aconteceram ainda, porque Deus está trabalhando à nossa volta com aqueles que precisarão interagir conosco nos nossos planos. Vocês acham que Deus não tinha poder de arrancar José da casa dele, e em vez de só dar o sonho, falar, dá o sonho e ó, é já. Aí ele apareceu lá no Egito, porque o que Deus planejou era isso, você vai para lá, porque eu estou vendo aqui não tem ninguém para alimentar o meu povo, e vai haver uma fome miserável sobre a terra. Primeiro vai vir uma fartura muito grande, depois vai vir uma fome, isso tudo eu vou te revelar depois, tá, José? Só que ele não falou, ele pensou no coração dele. Mas era mais fácil, ele levava para lá e colocava lá. Irmãos, imaginem José, um dia desse eu fiquei pensando nisso, ele chegasse e batesse na porta de Faraó. Pois não, tem um moço aí querendo falar contigo, quem é? José. Que José? Eu não conheço, nunca vi, ele não é daqui não. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele vai governar isso tudo aqui. Como é que é? Ele vai governar. Mas eu tenho pessoas que eu estou preparando aqui, eu tenho o Potifar, que é o meu imediato, eu tenho, não, ele diz que é ele que vai tomar conta de tudo que ele vai mandar. Vocês imaginam isso, irmãos? Vocês viram a volta que Deus deu com esse menino? Até chegar o momento em que Faraó precisa dele, e que o copeiro diz assim, o padeiro morre e o copeiro não morre lá no sonho que ele revela para José lá na prisão, e José, já lembra de mim, aí não lembra, vai lá, esquece o Faraó, eu tive um sonho e ninguém consegue discernir, descobrir que sonho é esse. Ele disse, tem um moço lá na cela, lá na masmorra, ele sabe, o nome dele é José, chama ele. Chegou a hora. Eu costumo dizer que Deus, ele come pelas beiradas, ele veio trazendo. Quando o Faraó olhou para ele e disse assim, conta para mim, esse sonho que eu tive, como é que é isso? Revela aí para mim. Ele revelou, ele disse, uau, é isso mesmo. Aí o Faraó olhou para todo mundo e disse assim, não há ninguém aqui que tenha esse Espírito, o Espírito de Deus, não há. Menino, a partir de agora, você vai mandar em tudo aqui. Você só não vai sentar no meu trono porque não pode, mas até eu vou me aconselhar contigo. Façam tudo o que ele vos ordenar. Eu li isso aqui um dia desse. É o José quem vai mandar. Façam tudo o que ele falar. Pronto. O que Deus precisava? Amolecer o coração de Faraó. O que Deus precisava? Trabalhar à volta onde ele fosse reconhecido. Às vezes, amados, nós temos uma pressa tremenda e Deus diz assim, você vai ser diretor lá na empresa, e você já chega no dia seguinte chutando todo mundo lá. Quem é esse camarada aqui? Eu sou auxiliar de serviços gerais, mas Deus falou para mim que eu vou ser o diretor aqui. No dia seguinte, o cara te passa no RH e toma sua conta lá que você está na rua, seu bobo. Você já imaginou que você está pronto, mas aqueles a quem você vai dirigir não estão prontos? E não é você quem vai aprontá-los, quem vai aprontar é Deus. Você já imaginou que Deus te leva para lugar que você não pediu para ir? E às vezes Ele não te fala, porque se Ele te falar, você vai amarelar. Mas Ele vai preparando, Ele vai levando, e vai fazendo, e vai trabalhando, e vai aparando as arestas. Deus falou forte no meu coração esses dias, irmãos, sobre os tempos que nós estamos vivendo. Tempos de preocupação. Tempos de preocupação. E o crente não estar preocupado, tem algum erro, o crente precisa estar preocupado. Ele não pode morrer preocupado, ele não pode ficar ali dentro da sua preocupação e se fechar dentro da sua... Mas ele precisa ficar preocupado.
Porque quando ele fica preocupado, ele diz, opa, um termômetro bate nele, diz, opa, a febre aqui está me dando aqui um negócio, eu estou preocupado. Senhor, o crente precisa estar preocupado, o crente precisa estar atento. Ele não pode fazer as coisas de qualquer forma, como eu preguei hoje de manhã, como Sansão, não, eu arrebento, eu faço e tal, e quando o Espírito Santo saiu dele, ele mais uma vez disse, eu vou fazer como eu fiz antes, eu vou sair, e mais uma vez, como eu fiz antes, eu vou derrotar todo mundo, só que ele não sabia que o Espírito Santo tinha saído dele. É tempo de preocupação, e eu quero, nessa noite, orar. Mas eu não quero fazer uma oração, eu quero, no nome de Jesus, destruir na sua vida essa frustração ou esse impedimento que te faz se frustrar. Quero destruir no nome de Jesus. Não é o Isaías, se fosse eu, você estava lascado. Eu não tenho nenhum poder para isso, mas eu vou orar, e o poder de Deus é sobrenatural para isso. Mas você talvez tenha que passar por mais uns aquecimentos da fornalha. Lembra que eu preguei domingo? Bendita fornalha. Porque às vezes você está numa fornalha que não dá para te refinar. E o rei tem que acender 7 vezes mais, esquentar 7 vezes mais essa fornalha. Deixa eu te perguntar, você está preparado para isso? Você tem que dizer assim, não estou, mas aquele que vai entrar comigo, ele está. Pronto. Você é preparado? Agora, você está consciente disso? Sim, estou consciente. Você tem confiança em Deus? Tenho confiança em Deus. Então vem com Deus. Pastor, mas eu não quero ir. Irmão, deixa eu te dar uma sugestão. Larga esse Deus e arranja um outro, porque esse Deus não serve então, porque você não tem coragem de vir com ele. Quando o Carlinhos deu testemunho aqui, esse é um dos testemunhos que a igreja já viveu aqui com várias pessoas. Né? Mas no início, tenho certeza, ele nunca falou comigo, mas eu tenho certeza que nas conversas, quem sabe a esposinha falasse, ô marido, precisamos ter uma casa, mas como é que eu vou ter uma casa? Não temos condição de ter uma casa. Mais de uma vez isso deve ter acontecido. Como é que eu vou fazer? Só se, aí a gente começa, só se, mas Deus não quer só se, Deus quer si só Ele. Deus vai fazer, por isso, esse versículo é tremendo na Bíblia, Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias, fez as que não são para confundir as que são. Nós temos que entender isso, irmãos. Quero perguntar aqui nessa noite, há alguém aqui que já passou por uma situação que depois que ele chegou do lado de lá, ele falou assim, uau, eu não sabia que eu passava por essa. Consegui. Algum ano na sua vida, algum tempo, teve alguém? Levanta a sua mão, fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada, não abaixa. E eu vou perguntar a esses mesmo agora, com a mão levantada, continua com a mão levantada. Você só vai baixar a mão se você não tiver no segundo caso agora. Você, depois disso, nesse momento, ou nos últimos tempos, você tem estado numa situação dificílima. Se está, você continua com a mão levantada. Se você não tem nenhuma situação difícil, está tudo resolvido, você pode baixar a sua mão. Tem alguns. Por que Deus não fará? Por que Deus fez a outra vez e vai... não gostei. Hoje a roupa dele não está legal. Será que nosso Deus é como nós? Não, ele falou comigo direito, estou zangado, não vou, hoje eu não vou dar um castigo nele. Será que o nosso Deus é esse? Se é esse, meu irmão, de púlpito eu vou te dar um conselho, larga esse Deus, que esse Deus vai te deixar na mão. Mas ele não é assim. O apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sabes, não ouviste que o Eterno Yahvé é o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado, multiplica o vigor
dos que estão fatigados. Eu queria que agora, eu vou repetir o versículo 29 em diante, eu queria que na medida que eu fosse lendo, você se sentir enquadrado dentro de alguma coisa, você ficasse de pé. Eu vou orar pela sua vida. Se você está com algum plano na sua vida que está frustrado, ou está se frustrando, ou você está com medo de se frustrar, você vai ficar de pé, que eu vou aí e vou te puxar. Faz forte ao cansado. Está cansado? Então você precisa ser forte. E levanta. E multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ele está falando com algum aqui? Tem alguém fatigado aí? Tem alguém cansado aí? Se não tem, não levanta. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Tem gente sem força. Tem gente que está dizendo, eu estou sem força. Pastor, me ajuda, eu estou sem força. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Se você está enquadrado dentro desses tópicos que eu falei aqui, para que seus planos não sejam frustrados, eu vou te ajudar. Eu vou ser seu parceiro. E a partir de hoje, durante o resto de outubro, eu vou estar orando por você. Queria que você viesse aqui à frente para nós orarmos. Eu vou orar por você, esse mês de outubro. Quem quiser comigo fazer coro e orar por esses irmãos, são bem-vindos. Quem quiser...